Fala pessoal, Victor Mariano por aqui, bem-vindo a esse conteúdo onde a gente vai te mostrar alguns princípios do Bitcoin, a sua origem, a sua história, para que você entenda ele profundamente e tudo que ele pode te proporcionar. Bitcoin, como eu gosto de falar, não é sobre você ficar rico, é sobre você não ficar pobre, como diria o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Então, nessa primeira aula aqui, eu tenho que te introduzir a história, a origem do Bitcoin, para que, a partir dela, você tenha uma boa base para não cair em golpes, para tomar melhores decisões quando você vê uma oportunidade no mercado relacionada a cripto, a Bitcoin, a carteira ou a qualquer outras coisas que muitas vezes se passam por Bitcoin, mas não são. Você vai entender o conceito e a importância de você ser soberano, de você ter a custódia dos seus Bitcoins, fazer autocustódia, você sempre manter os Bitcoins com você na maior parte do tempo e você não ser hackeado. Por exemplo, você precisa aprender não só a como conseguir Bitcoin, mas também como manter ele seguro, como fazer uma sucessão patrimonial, como você deixar ele para suas futuras gerações de forma soberana. Algo que nenhum juiz, nenhuma outra pessoa mal intencionada possa tirar de você de forma injusta, ou o governo, ou qualquer outra força estrangeira possa tentar te reprimir. Ele não vai conseguir se você mantiver seus bitcoins sob sua custódia e de forma soberana, que é os princípios que a gente vai ensinar aqui nesse curso. Então, vamos lá, essa primeira aula é sobre a origem do dinheiro. Não tem muito o que falar, na verdade, é só uma breve história de por que o Bitcoin existe, mas para eu explicar por que o Bitcoin existe, você precisa entender o conceito de dinheiro, os conceitos aristotélicos de dinheiro. E para isso, eu tenho que te explicar o que é dinheiro. Dinheiro nada mais é do que uma tecnologia de troca. Ele pode ser definido como diversas outras coisas, mas a priori as pessoas já usaram várias outras moedas como dinheiro. Rochas, metais, gado já foi dinheiro, couro já foi dinheiro, sementes, tudo isso são formas que a humanidade encontrou para fazer trocas. É um ativo que as pessoas veem valor nisso em comum na sociedade e que elas concordam que é escasso. E por ser escasso, tem algum valor porque as pessoas não conseguem isso em abundância. Mas claro, também precisa ter um propósito. Então, por conta disso, a gente cai em gerações e gerações de dinheiro ruim, dinheiro bom, dinheiro que ficou bom por muito tempo e depois ficou ruim. Mas, para esclarecer tudo, vamos para a crise financeira de 2008, que aí eu vou voltar nesse assunto dos princípios aristotélicos do dinheiro. Em 2008, pessoal, rolou uma crise financeira global e ela foi instaurada, lá nos Estados Unidos por conta de fraudes financeiras. As pessoas foram enganadas pelo sistema bancário, podemos assim dizer, e muitas pessoas que deveriam estar presas, elas não foram presas. Muitas pessoas que deveriam pagar por esses prejuízos não pagaram. E no final das contas, quem pagou foram os mais pobres, foram os imigrantes, as pessoas que estavam ali tentando ganhar o seu, mas que não estavam dentro do sistema financeiro, fazendo conluio com o governo, etc. e tal. Elas acabaram muito mais pobres, enquanto aquelas pessoas que fizeram a fraude se depararam com até mais riqueza e ficaram ilesas. Satoshi Nakamoto, vendo isso, que é um pseudônimo, ninguém sabe ao certo quem é Satoshi Nakamoto, ele propôs em um fórum que as pessoas criassem uma espécie de dinheiro descentralizado, escasso, que tivesse uma série de tecnologias para restituir a você a soberania financeira. Como assim a soberania financeira? A gente vai chegar lá, mas tenha em mente que o papel moeda que você conhece hoje é o papel moeda fiduciário. Ele não tem mais lastro em ouro, como já foi um dia. Então, as pessoas hoje usam esse dinheiro por confiar no governo e no Estado que ele vai honrar seus compromissos e não vai exacerbar seus gastos. Porque se ele exacerba seus gastos, ele acaba imprimindo mais dinheiro e desvalorizando a moeda. Então, Satoshi Nakamoto lançou o paper Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Este paper nada mais era do que uma descrição de como funcionaria o Bitcoin. Se eu não me engano, foi em outubro de 2008 e as pessoas que viram aquele documento, que viram cada tecnologia que embarcava aquele sistema, eles colocaram em prática e o Bitcoin começou a rodar no dia 3 de janeiro de 2009.
Basicamente, era uma forma de você enviar dinheiro de ponta a ponta, sem precisar dizer quem você é, basicamente, sem precisar confiar em um terceiro, porque a rede ela faria a checagem de todas as transações através de um protocolo de consenso. Eu não vou entrar em muita questão técnica, mas entenda que quando você vai enviar dinheiro para outra pessoa, por exemplo, o PayPal é uma instituição, então você tem que confiar no PayPal para que essa transação ocorra. Se eu quero enviar $10 para um amigo e ele tem uma conta no PayPal também, quem está garantindo que a transação ocorra é o PayPal. Por quê? Porque se eu estou com um arquivo digital e eu envio para outra pessoa e não tem alguém para confirmar que aquilo saiu da minha conta e foi para a conta da outra pessoa, aquele arquivo digital, aquela informação, ela pode ser gasta novamente, eu posso gastar aquele dinheiro novamente. Então esse é o problema do gasto duplo. E o Bitcoin resolve isso. Basicamente, o problema do gasto duplo foi o que possibilitou trazer a escassez do mundo físico para o mundo digital. E o Bitcoin foi a primeira tecnologia que conseguiu fazer isso, trazer a escassez do mundo físico para o mundo digital. Então você passa a ter arquivos digitais que não podem ser copiados. Essa foi a grande revolução do Bitcoin, além de outras, como a própria blockchain, que a gente vai falar dela um pouco mais para frente. Então, do dia 3 de janeiro de 2009 até o dia que o Bitcoin foi valorado pela primeira vez, passou mais de um ano. Foi no dia 22 de maio de 2010, quando Laszlo concordou em pagar 10 mil bitcoins por 2 pizzas. E foi ali onde a gente viu o primeiro vislumbre do preço do Bitcoin, porque até então ele era uma prova de conceito, ele era um teste, ele era algo para entusiastas da computação. E só ali, nesse momento, foi que a gente teve um vislumbre de que um Bitcoin custaria ali, em média, menos de meio centavo de dólar. Então, ele custava mais ou menos ali 1 centavo ou 3 centavos de real. E de 2010 até agora, a data que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin deve estar custando agora 72 mil dólares. Então, como é que esse ativo digital saiu de 3 centavos de reais para 72 mil dólares, por causa da escassez da comunidade, dos benefícios que ele entrega e de uma demanda por esse ativo devido à falha do governo e do sistema financeiro que a gente conhece em manter o valor. Eles sempre falham em manter valor e por conta disso o nosso dinheiro vale cada vez menos ao decorrer dos anos, por conta da inflação. O Bitcoin ele tem um sistema anti-inflacionário. As pessoas dizem que ele é deflacionário, então tem uma dúvida se ele é deflacionário ou desinflacionário, mas de qualquer forma ele é imune à inflação em alguns aspectos, porém ele não tem controle estatal, então você tem uma variação no preço muito violenta, tanto faz ele subir muito como ele cair bastante também. Mas se você sabe alguns princípios, os princípios que eu estou te passando aqui nessa aula e nas demais, você vai entender que o Bitcoin ele vai para além da questão de ganhar dinheiro, ele serve muito mais inclusive como uma commodity para reter valor, na minha humilde opinião, e também para a questão de patrimônio real. O poder de compra do real. Desde 1994 até agora, a gente tem uma depreciação na nossa moeda, devido a uma série de fatores econômicos, mas principalmente por conta da impressão de dinheiro desenfreada que os governos costumam fazer. Hoje, uma nota de R$100 de 1994 teria o mesmo poder de compra de uma nota de R$12. Basicamente, não tem nota de R$12, mas se tivesse, teria o mesmo poder de compra. Ou seja, você está perdendo dinheiro se você deixa seu dinheiro parado. Você tem que ter uma forma para você reter valor. Ao decorrer dos anos, dos milênios, a gente usou ouro para reter valor, porque dentro de todas as moedas que foram apresentadas à humanidade, os metais foram os mais aceitos, porque havia uma concordância que era mais difícil de extrair e encontrar metal em diversos lugares no planeta. E foi com os metais que a gente encontrou boa parte dos princípios aristotélicos do dinheiro, os princípios que caracterizam uma boa moeda: divisibilidade, facilmente reconhecida, ser escassa, ser altamente demandada, ser fungível, ter a característica de poder se unir do mesmo semelhante, você ter algo durável e ser algo transportável. Estas são as características que as sociedades mais buscavam em uma moeda. E depois de a gente testar grãos, animais, tecidos, joias, pedras preciosas, metais, a gente encontrou algumas barreiras. E foi por isso que a gente criou o papel moeda, que não é o papel moeda fiduciário, tem uma grande diferença, tá? Mas a gente vai chegar lá na questão do papel moeda fiduciário. O que aconteceu?
Os metais, eles são bons em quase todas essas características, exceto, eu diria, na transportabilidade e na característica de ser facilmente reconhecido hoje em dia. Hoje em dia se perdeu aquele aspecto de você conseguir identificar ouro e prata. Os meus avós sabem, mas talvez você não saiba, e talvez eu também não saiba distinguir da melhor maneira o que é um ouro legítimo de um ouro misturado com uma porrada de coisas de má qualidade. Então, você fazer a verificação do ouro é mais complexo do que parece nos dias de hoje. Além disso, como eu falei, ele é pesado, a transportabilidade não é tão boa assim. Se a gente for usar o ouro para fazer grandes compras, a gente precisaria de provavelmente uma tropa armada para garantir que a gente não seja roubado. E foi o que aconteceu na Europa quando os primeiros ourives propuseram um título de dívida em troca do seu ouro. Ou seja, as pessoas confiavam o ouro aos ourives, que mexiam com joias e depois eles se transformaram em bancos. Esses ourives diziam o seguinte: aqui está um papel dizendo que eu tenho uma dívida com fulano de tal e que essa dívida é de 1 quilo de ouro, por exemplo. Então, era mais fácil a pessoa que tinha esse título transportar esse papel do que transportar o ouro em si. Então, ela usava esse título para entregar para outra pessoa. Por quê? Porque tinha uma cláusula neste papel que dizia: este aqui é um ativo ao portador, ou seja, a dívida foi de origem de fulano de tal, mas quem possuiu o papel tem direito a sacar o ouro. Então fulano de tal, ele poderia falar com cicrano e ele poderia, em vez de levar uma porrada de ouro ali para ele, para comprar fazendas e gados e fazer um transporte longo e armado que teria um custo exorbitante, ele simplesmente poderia levar um papel, entregar ali na mão do fazendeiro, comprar as terras dele e os cavalos dele. E o fazendeiro, se quisesse depois, poderia retirar esse ouro através desse papel, porque o papel concedia posse a quem portava o papel. Então, foi assim o primeiro projeto, digamos assim, de papel moeda conversível. O dólar, por exemplo, era uma moeda que se valia desse artifício de papel moeda conversível, porque você tinha $1 para cada 33 onças de ouro. Mas isso acabou em 1917, quando, depois de uma guerra, depois da Primeira Guerra, o governo se viu imprimindo mais dinheiro do que tinha para poder equivaler àquela emissão, e ele fez algumas medidas para tentar tirar da população esse poder de trocar o seu dinheiro por ouro. Então a população não conseguia mais fazer isso. Um spoiler, tá? Em 1933, os Estados Unidos ele confiscou o ouro das pessoas e disse que você não podia mais ter ouro em casa. Por quê? Porque ele queria arrecadar o ouro das pessoas para ele mesmo botar o valor que seria equiparado cada dólar. Então, ele queria que, para você emitir $1, agora você teria que ter 44 onças de ouro. Ou seja, ele depreciou a moeda, porque agora você precisaria de mais dólares para comprar a mesma quantidade de ouro. E isso foi, de certa forma, uma manipulação de mercado, digamos assim. Foi aí que começou a desandar as coisas. Já em 1944, o governo americano, junto com outros países aliados a ele, e outros também não aliados, eles fizeram o acordo de Bretton Woods, que era transformar os Estados Unidos em uma reserva final para ouro. Para os governos iriam ter reservas em dólar e quando eles quisessem, eles podiam trocar em ouro lá nos Estados Unidos. Só quem poderiam fazer isso ali seriam as nações, quem estaria participando ali do acordo de Bretton Woods. Então, os Estados Unidos acabou sendo uma reserva de ouro para as pessoas que queriam emitir moeda. Então, em julho de 1944, tivemos as nações fazendo o acordo de Bretton Woods lá nos Estados Unidos, onde eles iriam manter suas reservas de ouro nos Estados Unidos. E tudo bem, até que algumas nações perceberam que os Estados Unidos estavam emitindo mais dólar e percebeu que estava muito arriscado deixar o ouro ali, já que possivelmente não tinha lastro aqueles dólares que os Estados Unidos estava emitindo. A França, inclusive, começou a fazer SAVs, a Holanda, os Países Baixos, no caso, eles começaram a estranhar essa situação e realmente estava acontecendo isso. O governo estava imprimindo mais dólares do que ele tinha de reserva de ouro, de forma que no final de 1971, o presidente Nixon disse que não ia ter mais essa história de converter os seus dólares por ouro. Nem as nações, nem os bancos dessas nações, eles poderiam converter o dólar por ouro. Então, em 1971, o presidente Nixon ele acabou com o papel moeda conversível em ouro.
porque ele disse que realmente ele exacerbou lá os gastos, imprimiu mais dinheiro do que devia, teve que pagar algumas coisas mesmo, deu um calote em todo mundo e disse é isso mesmo e acabou-se, não vai ter mais conversão não. E os países, para não ficar por baixo, também seguiram a ideia e até 1971, até 1973 se organizou todo esse fim desse acordo de Bretton Woods e as pessoas basicamente passaram a usar moedas estatais, moedas Fiat, que a gente chama moedas fiduciárias, e não mais moedas conversíveis em metais. Não mais usamos papéis de moedas conversíveis, mas sim moedas fiduciárias, que é na crença de que o governo vai manter as contas em dia, não vai imprimir infinitamente o dinheiro e não vai depreciar a sua própria moeda. De certa forma que os papéis de moedas conversíveis não têm mais lastro. Tem algumas teses de alguns economistas de que o dólar tem um lastro sim. O dólar seria um papel moeda que tem lastro em chumbo, já que os Estados Unidos têm acordo com várias outras nações ao redor do mundo de proteção a essas nações, com obrigatoriedade dessas nações usarem o dólar para negociar certos ativos, como por exemplo o petróleo. E aí entra a história dos petrodólares. Bem, é isso. Essa foi a primeira parte desse conteúdo, da história do Bitcoin, porque eu preciso explicar para você o que é algo bom e o que é algo ruim, e como a gente chegou nessa sociedade que a gente tem hoje de mais crises financeiras, mais pobreza. Você tem um paradigma onde as pessoas que ficam mais ricas, elas tendem a ficar mais ricas muito mais do que as pessoas que ficam mais pobres. Então você cria certos oligopólios, monopólios, manipulações de sistemas que tendem a favorecer uma certa classe de corporativistas. Então o Bitcoin ele veio para resolver essa questão. Quanto aos próximos conteúdos, a gente vai continuar daí sobre como o Bitcoin resolve isso, que é basicamente utilizando sua tecnologia para promover escassez e através da escassez. E lembra que eu falei que o Bitcoin ele é um ativo real? Isso porque a sua casa, se você não pagar IPTU, ela não é sua. Seu carro, se você pagar IPVA, ele vai ser tomado, e várias outras coisas que você deveria ter posse hoje, você não tem mais tanta posse. Suas liberdades individuais, elas estão indo por água abaixo. E tem uma frase que eu gosto muito que é: a liberdade ela pode ser tomada como ao cortar de um salame, porque se você não vigiar, você vai perdendo um pouco de liberdade a cada geração e você acaba caindo em um sistema autocrático, um sistema que você não tem mais controle sobre sua própria vida em muitos aspectos que você tem hoje. O Bitcoin resolve boa parte dos problemas da propriedade e dessa questão da manipulação monetária. E é isso que a gente vai ver nos próximos conteúdos. Beleza. A gente viu um pouco sobre a história do dinheiro dos últimos 200 anos e o Bitcoin ele veio para restituir o que lhe foi tirado. Você sabe, o papel moeda conversível já não existe mais, a gente vive sobre o regime de papel moeda fiduciário, que você tem que acreditar que o governo não vai lhe ferrar e que não vem funcionando ao longo do tempo para uma dezena de países. E apesar do governo dizer que a inflação é 5, 10, 15, ela nunca é o que realmente está acontecendo, porque a quantidade de moeda que a gente chama de base monetária, o aumento da moeda fiduciária, ela só cresce ano após ano. E se a gente pegar os últimos 20 anos, no Brasil, por exemplo, esse aumento da base da moeda foi de 20% ao ano. Então, é seguro dizer que o nosso dinheiro ele foi impresso, 1/3 de todo o nosso dinheiro foi impresso nos últimos 10 anos. Na verdade, eu talvez mais, acho que 1/3 foi impresso só nos últimos 4 anos, no tempo da pandemia para cá. E isso, depois, do fim do acordo de Bretton Woods, a gente teve várias desvalorizações da moeda. Você vê vários ativos, prédios, ações subindo astronomicamente, mas o valor real, no caso ela está subindo no valor nominal, mas o valor real, que aquilo troca por outras coisas, não é maior do que trocava antes. Vou tentar explicar. Quando algo sobe nominalmente, não quer dizer que está se valorizando. As pessoas hoje podem perceber se a gente pegar o exemplo da Argentina no ano passado, onde a inflação estava acima de 100%, mas o governo estava pagando 70% ao ano para você deixar o dinheiro com ele. Vale a pena você deixar o dinheiro em um título do governo, um tesouro direto da vida, onde você coloca ali R$100 e vai ter no final R$170 supostamente. Se esse poder de compra de R$170, na verdade vai ter um poder ali de R$30. Então, é um exemplo bem simples, não é, a matemática exata não é essa, mas é um exemplo para você ter noção de que o governo está pagando uma taxa de juros de 70%
enquanto que a desvalorização da moeda está sendo de 100% ao ano. Isso é um absurdo. Então, as moedas digitais que foram uma tentativa frustrada antes do Bitcoin, como o e-gold, o PayPal, beleza, teve sucesso, mas não é ainda uma moeda digital. Eles só surgiram por causa da necessidade na sociedade de restabelecer o que lhe foi perdido, que é a questão da propriedade. A propriedade do dinheiro. Eu quero trazer alguns benefícios do Bitcoin aqui que faz sentido vocês entenderem. Por que uma pessoa teria Bitcoin? É muito simples. Você viu a história que eu contei no começo. Em 1933, na Terra da Liberdade, os Estados Unidos tomou o ouro das pessoas. Ele tomou a propriedade das pessoas. Na Argentina, não muito tempo atrás, teve diversas intervenções estatais que limitaram as pessoas a sacar seu próprio dinheiro do banco. Em Uganda, também ocorreu limitações desse tipo. Hiperinflação, a pessoa desvalorizando. Imagina, você trabalha o mês todo para ganhar, sei lá, R$1.400 é o salário mínimo do Brasil. E aí em 30 dias, esses R$1.400 têm o poder de compra de R$200. Então, isso é hiperinflação. Isso aconteceu em alguns países. Então, como é que você corre disso? Você corre disso através de dar poder ao povo, dar a propriedade de volta, restituir o que ele foi tirado. Ah, mas não vai acontecer comigo. No Brasil, aconteceu com Collor, nos anos 90, se não me engano. O meu pai e os meus avós contavam essa história melhor do que eu. Na Venezuela, que era um país riquíssimo, também ocorreu hiperinflação. Se você não quer ficar à mercê de desapropriação, se você não quer ficar à mercê do imposto invisível, do imposto que é a inflação, você pode usar ativos que são mais valorosos do que o dinheiro que você tem no seu país. Porque o Bitcoin, ele tem um valor. Bem, ele tem propriedades e benefícios que as pessoas acreditam que vale a pena. Imagina você ter o poder de transacionar dinheiro, valor, para qualquer lugar do mundo em segundos, em instantes. Você pode mandar agora uma remessa de $10 ou $1 milhão para o Japão sem burocracia em poucos segundos graças ao Bitcoin. Na verdade, você tem duas formas de fazer isso. Uma forma seria a rede Lightning, outra forma seria a rede on-chain, que eu vou explicar mais para frente. Mas o ponto é, tem outras formas também, que é a rede Liquid, mas vocês vão entender que não importa se você usar uma rede ou outra do Bitcoin. O que importa é que você pode escolher a forma que você vai mandar o seu dinheiro e você vai decidir se ele vai chegar rápido ou se ele vai chegar mais demoradozinho, mas vai ser um volume maior. Enfim, é algo que tem um valor. Tem um valor para as pessoas, principalmente que estão vivendo em situações de restrições financeiras. Sempre que as pessoas perguntam, qual é o lastro do Bitcoin? Eu pergunto, qual será o lastro do Bitcoin para as mulheres que estavam no Afeganistão quando o Talibã invadiu e elas não podiam mais ter contas bancárias ou qualquer outro tipo de estudo, pois voltou um regime de extremismo religioso que impediram elas de estudar, de ter conta bancária e etc. Elas precisaram de Bitcoin para poder mover as suas finanças para outro país, porque até na fronteira, se elas estivessem com ouro ou qualquer outros ativos de bens à vista, elas seriam desapropriadas. Então, essas pequenas coisas, a questão de ser um ativo que é imune à desapropriação, a questão de ser um ativo fácil para se portar, a questão de ser um ativo que você pode levar para qualquer lugar do mundo, basta decorar as 12 palavras, as 24 palavras, enfim, a sua chave privada, você pode sair com toda a sua riqueza do seu país na cabeça. Se você quiser, você pode morrer e não deixar a sua herança para ninguém, caso alguém lhe desonre, ou caso o governo queira tomar a sua herança para os seus filhos, você pode diretamente passar isso para os seus filhos, de forma que o governo não vai desapropriar seus filhos ou criar regras absurdas de herança e que deixam eles à mercê do futuro incerto. Pessoas queridas que você luta tanto para querer ver bem, não vão ficar à mercê mais do governo para ter o seu sustento. Então, o Bitcoin une todas essas tecnologias, livro razão, transações, bloco, código aberto, assinatura digital, distribuição, mineração, todas essas tecnologias, oferta limitada, criptografia, tudo isso foi algo arquitetado para lhe trazer esses benefícios. A questão de ter apenas 21 milhões de bitcoins, a questão de ter um semi-anonimato, né? Por que semi-anonimato? Porque quando você cria uma carteira de Bitcoin, ninguém sabe que você criou aquela carteira, a menos que você atrele aquela carteira a algum CPF. E como é que você faz isso? Você pode acabar
conectando essa carteira a alguma conta bancária e as pessoas podem fazer associação daquela carteira a você e você perde a anonimidade por completo, basicamente. Então, tem como você ser semi-anônimo com o Bitcoin, digamos assim. Então é isso, pessoal. O Bitcoin, ele tem os seus benefícios, a escassez, ele é aceito ao redor do mundo, já tem países que usam Bitcoin, ele é seguro, ele é divisível, ele é fungível, ele é inconfiscável, tem alta transportabilidade, é sem fronteira, tem taxas menores do que a maioria das transações SWIFT. Imagine você agora querer ir para a Rússia com essa guerra que está acontecendo. Você vai ter extremas restrições para mandar dinheiro para lá. A melhor forma de fazer isso é com criptomoedas, com Bitcoin, para falar a verdade. Por quê? Porque você pode sacar lá em vários lugares lá na Rússia, as pessoas aceitam inclusive o USDT e outras moedas que estão dentro de uma terceira camada da rede do Bitcoin e você pode não depender de taxas absurdas para levar dinheiro para lá. Então, é outro exemplo do onde está o valor do Bitcoin? O valor das coisas, ele é subjetivo. Uma garrafa de água pode valer mais que ouro puro no meio do deserto, caso a pessoa que está demandando essa água esteja morrendo de sede e tenha barras de ouro, mas não consegue beber para se manter vivo. Então, o valor das coisas é subjetivo. E o Bitcoin, ele vale muito para muitas pessoas que precisam dele e ele serve a muitas pessoas. E é por isso que ele tem tanto valor. Dito isso, eu quero falar um pouco da adoção do Bitcoin para vocês, que é sobre e como é que eu gasto esses Bitcoins? Eu posso literalmente comprar comida com isso, eu posso fazer minha feira e etc. Pode. Você tem um histórico em 2010, você comprava 2 pizzas, aquela transação lá que eu falei no começo da aula, no dia 22 de maio de 2010, você comprava 2 pizzas com 10 mil Bitcoins. Ao decorrer do tempo, você comprava cartas de Magic que custavam $5, $10, com alguns Bitcoins, 6 Bitcoins e por aí vai. Em 2014, o Bitcoin já tinha passado por uma valorização absurda. Em 2017, já tinha diversos projetos, corretoras aceitando Bitcoin, facilitando a compra de Bitcoin. A Binance, inclusive, uma das maiores corretoras do mundo, ela foi fundada nessa época. Depois disso, a gente teve nações aceitando Bitcoin, uma nação na África que eu não me lembro ao certo nome agora, mas a gente teve também El Salvador. Em 2020 a 2022, a gente teve grandes empresas como a Tesla, a Ferrari aceitando Bitcoin. E em 2024 tivemos a aprovação de ETF de Bitcoin lá na Bolsa de Valores americana, na Nasdaq. Eu vou chegar nesse ponto em uma próxima aula, mas eu quero que você tenha uma coisa em mente. Uma frase muito engraçada que eu ouvi de um palestrante do 38 outro dia foi: você tem bomba atômica? Ele pergunta isso quando as pessoas perguntam para que elas precisam de Bitcoin. Bem, se até Vladimir Putin, que é um líder muito rico e tem bomba atômica, ele foi desapropriado, assim como vários outros estudantes, várias outras pessoas que são russas e inclusive só por ser russas foram desapropriadas em outros lugares no mundo. Eu conheço pessoas que são estudantes que foram expurgadas da faculdade na França só porque são russas e tem suspeita que ele tem contato com o alto clero dos militares russos. Perdeu todas as suas finanças lá, perdeu todas as suas finanças nos Estados Unidos. Então, não só esse colega russo, mas o Vladimir Putin, que tem bomba atômica, foi desapropriado. Imagina você. E se o governo quiser lhe desapropriar, o que você vai fazer? É algo que você tem que pensar, porque se nem as pessoas que têm bomba atômica estão imunes à desapropriação, imagina você. Vamos para a próxima aula. Ao decorrer das aulas eu vou falando mais um pouco sobre os princípios do Bitcoin, os princípios da soberania e o porquê do Bitcoin ser um ativo ao portador, o último colateral supremo. Até a próxima.